Olá, sejam bem-vindos. Nessa videoaula vamos corrigir atividades referentes à semana 2 do PET do 7º ano de Matemática, PET volume 4, o último aí do ano. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Questão número 1. No plano cartesiano a seguir, construa os quadriláteros F, G, H, I com vértices nos pontos F11, G3, 4, H, 4 e 4, I, 4 e 3 e o quadrilátero ABCD com vértices nos pontos A, -1 e -1, B, -3 e -4, C, -4 e -4 e D, -4 e -3. E responda: os quadriláteros são simétricos em relação à origem? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho minha malha quadriculada, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou marcar esses pontos, ok? Então tá aqui, eu marquei os pontos, o ponto A, que é -1 e -1, tá? Então tá aqui -1 e -1. Aí depois o ponto B, -3 e 4, então tá aqui o ponto B, o x vale -3, o B vale -4, ou melhor, o B não, o y vale -4, tá? Então eu tenho o ponto B aqui. Aí depois o ponto C, aqui o x vale -4, aí eu vou descer até aqui, ó, então o y também vale -4, então tá aqui, ó, o ponto C, -4 e -4. Depois o ponto D, -4 e -3, tá aqui, ó, o x -4, vou descer aqui até o -3, ok? Então, esses são os pontos de um dos quadriláteros. E o outro é quem? O ponto F, que é igual a 1 e 1, tá? Então, aqui 1 e 1. Na verdade, eu anotei errado aqui, ó. Esse aqui é o ponto F, ok? Aí depois, o ponto G, que é 3 e 4. Então, tá aqui, ó, 3 e 4. Isso, 3 e 4. Então, tá aqui em cima. Então, esse aqui é o ponto G, na verdade, beleza? Só corrigindo aqui. Aí depois, o ponto H, 4 e 4. Então tá aqui, ó, 4. Aí vou subir até aqui em cima e 4. Então esse é o ponto H. Só corrigindo aí, beleza? Aí depois o ponto I, que é 4 e 3. Então tá aqui 4. E vai subir até aqui no 3. Então esse é o ponto I. Tudo bem? Então eu vou apagar esses pontinhos que eu fiz aqui. Ok? Só para não ficar muito feio o nosso desenho. Tive já fazer essa correção aí com essas letras que eu anotei errado. E só colocando aqui de novo, esse aqui é o ponto F. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ligar esses pontos, tá? Então, quando eu ligar, vai ficar assim, ok? Então, olha só, nem é importante essas letras aqui, eu vou tirar. O importante é o quadrilátero que eu formei aí, tá bom? Aí, o que eu quero saber? Eu quero saber se eles são, simétricos em relação à origem. Então, observa aqui, ó. Quando eu olho para esse ponto A, era -1 e -1, ok? Então, quando eu refleti ele aqui em cima, ficou o quê? 1 e 1. Ou seja, eu troquei o sinal de todo mundo. Então, quando eu troco o sinal de todo mundo aqui, eu vou refletir ele aqui em cima, ok? Então, por enquanto, tá beleza. Está caracterizando que os quadriláteros são simétricos. Então, vou olhar esse ponto D aqui, ó. Ele é quem? É -4 e -3. Então, se eu trocar o sinal de todo mundo, eu vou ficar com quem? Com o 4, tá? 4 e 3. Então, vamos pensar aqui. Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou associando esse ponto aqui com esse aqui, ok? Esse ponto D com esse ponto H aqui. Eu troquei o sinal de todo mundo. Esse ponto C, ele é quem? Ele é -4 e -4. Se eu trocar o sinal de todo mundo, então vou ficar com esse ponto G aqui, ó, que é 4 e 4, ok? E depois eu tenho quem? Esse ponto B, que é quem? -3 e -4. Se eu trocar o sinal de todo mundo, eu vou ficar com quem? Com 3, que vai estar aqui, e 4, que é esse ponto aqui. Ou seja, quando eu troco o sinal de todas as coordenadas, eu vou ter um polígono, né? Por exemplo, aqui eu tenho um quadrilátero, eu vou ter o quadrilátero vai ser simétrico em relação à origem, ok? Ou eu poderia pensar assim, esse ponto A ele é simétrico a esse ponto aqui, ok? O ponto D é simétrico ao ponto H aqui. Esse ponto C é simétrico a esse ponto aqui. E o ponto B é simétrico a esse ponto aqui. Então, quando eu juntar todo mundo, eu vou ter um polígono simétrico em relação à origem, beleza? Então, o que aconteceu foi isso, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor ainda, porque o vídeo vai ficar bem pequenininho. Quando eu comparo esse ponto aqui com esse daqui, o que aconteceu foi que troquei o sinal de todo mundo. Quando eu comparo esse ponto G com esse ponto aqui, eu troquei o sinal de todo mundo. Esse ponto aqui com esse aqui, também eu troquei o sinal de todo mundo. E esse ponto aqui com esse ponto aqui, eu troquei o sinal de todo mundo. Então, eu vou ter um polígono, né? Vou ter pontos simétricos em relação à origem, beleza?
Então, quando pergunta se eles são simétricos, então a resposta é sim. Ah, por quê? Porque no meu desenho já explica, tá? O que eu falei explica. Então, eu recomendo que você faça o desenho para que fique óbvio que eles são simétricos, beleza? Sabendo que as coordenadas dos vértices de um triângulo são dadas por 0, 0, B, menos 2 e 4 e C, menos 4 e 2, construa no plano cartesiano a seguir os triângulos simétricos a ele em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação à origem, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vamos destacar o que eu quero. Eu quero esse aqui, eu quero simétrico em relação ao eixo y e quero simétrico em relação à origem. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses três pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, aqui nessa malha, tá? Nesse plano cartesiano. Então, tem aqui o ponto A, ok? 0, 0. O ponto B, que é menos 2 e 4. O ponto C, que é menos 4 e 2, ok? Agora, o que eu quero, gente? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Eu vou tentar construir os pontos simétricos em relação ao eixo x. Vamos começar aqui pelo eixo x, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou refletir esse ponto aqui embaixo, ok? Então, se você pensa que está 2 unidades aqui, eu vou descer 2 unidades aqui. Então, se eu tinha o ponto 4 e 2, agora eu vou marcar o ponto 4 e menos 2. Então, eu vou ficar com o ponto aqui, ok? Aí depois, esse ponto aqui está 4 unidades para cima, tá? Menos 2 e 4, ok? Então, vou marcar o menos 2 agora e o 4 aqui embaixo. Então, deixa eu só apagar esse aqui, que isso foi só um rabisco para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, vai ficar esse ponto aqui, beleza? Aí depois, não, só isso aqui por enquanto. Aí eu quero fazer o seguinte, eu vou refletir, eu quero fazer reflexão em relação ao eixo y. Esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x, tá? Então, esse ponto aqui, ele está 2 unidades para cá, tá? É o ponto menos 2 e 4. Então, eu vou marcar o ponto 2 e 4. Então, observe que eu estou trocando o sinal da abscissa, tá? Do valor do x, ok? Então, eu troquei o valor, o sinal, deixa eu só mostrar para vocês. O ponto 0, 0 continua igual, tá? Aí, quando eu fui construir em relação ao eixo x, o que eu fiz? Eu troquei o sinal aqui do y, ok? Depois, aqui eu também troquei o sinal do y, ficou menos 4 e 2, beleza? Melhor, menos 4 e menos 2, né? Troquei o sinal do y, então era 2 positivo, ficou 2 negativo. E beleza. Agora, em relação ao eixo y, eu troquei o sinal aqui, ó, do x. Então, olha só a diferença. Quando eu estou construindo em relação ao eixo y, eu troco o sinal do x. Então, aqui esse ponto aqui é quem? É o menos 4 e 2. Quando eu for refletir do lado de cá, eu vou trocar o sinal do x, tá? Então, eu vou ficar com ponto 4 e 2. Então, eu vou marcar ele aqui, tá? Então, seria isso aqui. Eu vou apagar esses rabiscos aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. Eu vou deixar só os pontos aí que eu marquei, tá? E agora, o que eu preciso fazer mais, pessoal? Deixa eu só reforçar esse pontinho aqui. Falta eu refletir quem? Falta eu construir em relação ao eixo em relação à origem, tá? Então, esse ponto aqui, que é menos 4 e 2, quando eu quiser construir em relação à origem, o que nós fizemos lá no exercício 1? Se eu não estiver enganado, nós fizemos o seguinte, nós trocamos o sinal de todo mundo, tá? Então, quem era 4 era menos 4 ficou 4 e aqui ficou 2, beleza? Ou melhor, trocou o sinal, né, de todo mundo, então aqui ficou menos 2. Então, vou marcar esse ponto aqui, ó, 4 e menos 2. Então, vai ficar aqui um ponto. Aí, esse outro ponto B aqui, esse ponto B é menos 2 e 4. Então, quando eu trocar o sinal, vai ficar 2 positivo e menos 4, beleza? Então, vai ficar aqui o 2 positivo e vou descer aqui até o menos 4. Então, aqui mais para baixo. Beleza? Então, vou marcar esse pontinho e vou tirar essa sujeira aqui que eu marquei. Ok? Eu estou mostrando aqui passo a passo com vocês, mas eu já fiz de um jeito mais bonitinho para vocês visualizarem melhor. Ok? Então, deixa eu apagar aqui e vou mostrar para vocês. Então, o que eu vou ter são esses pontos aqui. Ou melhor, ainda não, pessoal. Eu tenho aqui, ó, eu liguei, né, para eu formar o meu triângulo, tá? Aí, depois esses pontos eu já tinha marcado para vocês, eu mostrei como marcar, tá? Então, aqui, quando eu fizer isso, ó, na verdade, por mais que os pontos aqui estão fora, pessoal, eu levei um susto aqui, mas é porque eu estou com figuras sobrepostas, ok?
Então, não pensa que está errado não, é exatamente o que eu tinha feito, tá? Só que essa imagem aqui ela é maior, essa figura é maior do que a primeira, ok? Então, tudo que eu falei para vocês está correto, beleza? Então, a construção é exatamente do jeito que eu falei. E agora nós vamos ligar esses pontos aqui para eu formar o meu polígono, o meu triângulo, tá bom? Então, vou vir aqui ligar e vou ficar com isso aqui, ó. Esse verdinho é o nosso original, tá? Esse aqui é o triângulo simétrico em relação à origem. Esse aqui é simétrico em relação, esse marrom é simétrico em relação ao eixo X. E esse azul é simétrico em relação ao eixo Y, beleza? Então, como eu falei para vocês, ó, aqui, ó onde o X está aqui, ó. Então, as figuras minhas não estavam sobrepostas, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar lá em cima também. Então, pessoal, é isso, tá? São esses dois exercícios. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários aí. Realmente, a primeira vez que a gente faz esse tipo de exercício gera uma confusão. Mas, se ficou dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou tentar ajudar vocês. E assista aí o vídeo quantas vezes for necessário para você entender. Valeu? Abraços e até a próxima semana. Se você gostar do vídeo, se inscreva aí no canal, dê um joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos.